Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem está falando é Mirielle Ribeiro e hoje nós vamos dar continuidade à resolução de prova do CAP 2019 na área de contabilidade, mais precisamente na prova amarela. A gente vai continuar aqui com a questão 31, então vamos lá ler o enunciado. Considerando a terminologia de custos utilizada por Martins, 2010, assinale a opção correta. Aí o que você faz? Como eu já falei em outras resoluções, você grifa as partes mais importantes do enunciado para aí não estar tendo que ler de novo, de novo, de novo. Então, ele quer a resposta correta e aqui se refere a terminologias de custos à questão. Então, vamos dar uma lida. Alternativa A. Custo consiste no pagamento resultante da aquisição de um bem ou serviço. Não, tá equivocado, beleza? Isso aqui não é a conceituação de custos. Essa conceituação é a conceituação de desembolso. O desembolso consiste no pagamento resultante da aquisição de um bem ou serviço, beleza? A letra B. Perdas são bens ou serviços consumidos direta ou indiretamente para a obtenção de receitas. Não, não, não. Esse conceito é de despesa. Despesas são bens ou serviços consumidos direta ou indiretamente para a obtenção de receitas. Vamos para a letra C. Investimento é um gasto ativado em função de sua vida útil ou benefícios futuros atribuíveis. Sim, esse item está correto, beleza? A alternativa C é o nosso item. Só que eu trouxe aqui um a mais que tem lá no próprio livro do Eliseu Martins, que diz que, ainda sobre investimentos, que são todos os sacrifícios havidos pela aquisição de bens ou serviços gastos, que pode ser gastos, né, que são estocados nos ativos da empresa para baixa ou amortização quando de sua venda, de seu consumo, de seu desaparecimento ou de sua desvalorização, são especificamente chamados de investimentos. Então, o Eliseu aqui, ele dá até uma dica, né, de que investimentos seriam aqueles bens ou serviços que eu consigo estocar, né, digamos assim, mas não necessariamente seria uma matéria-prima, uma compra de matéria-prima, e poderia ser também aquele ativo imobilizado, tudo bem? Por exemplo, máquinas e equipamentos, tá bom? Aí ele continua aqui: podem ser de diversas naturezas e de períodos de ativação variados. A matéria-prima é um gasto contabilizado temporariamente como investimento circulante. Ou seja, quando eu compro, né, o momento da compra ali daquela matéria-prima, até o momento que ela não foi solicitada para compor o produto, é um gasto, né, um investimento, né, desculpa. E a partir desse momento aí que ela entra como um custo da produção, né? A partir do momento que ela é solicitada e é utilizada. Então ele fala aqui que tem períodos de ativação. A matéria-prima já tem um período de ativação mais curto, porque ela é solicitada de uma forma mais rápida, né? Porque ela faz parte aí do processo fabril. Aí ele continua aqui: a máquina é um gasto que se transforma num investimento permanente. Porque né, eu utilizo ele, eu não consumo, né? Não é um consumo direto como a matéria-prima, né? As ações adquiridas de outras empresas são gastos classificados como investimentos circulantes ou permanentes. Aí vai depender, né? Se é circulante ou se é não circulante. Se é um investimento a curto prazo ou se é um investimento a longo prazo. Aí vai depender. Dependendo da intenção que levou a sociedade à aquisição. Tá aqui, aí ele até complementa aqui o que eu acabei de falar. Beleza. Isso aqui eu coloquei mais para um complemento do item C, tudo bem? Podia cair qualquer coisa relacionada a esse tipo aqui. Então, esse é o nosso item correto. Mas vamos ver os outros para ver se eles realmente estão equivocados. A D. Desembolso é a compra de um produto ou serviço qualquer que gera sacrifício financeiro para a entidade. Não, não, não. Isso aqui é o conceito de gasto, tudo bem? Então, olha só, você pode acabar confundindo aí desembolso com gasto, que é muito comum a gente estar confundindo desembolso com gasto. Desembolso se refere a pagamento, tudo bem? Então, quando tiver relacionado a pagamento para adquirir alguma coisa, é o desembolso.
O gasto é a compra de um produto, ele se refere a mais a compra, ao ato de comprar o gasto, beleza? Então, diferencie isso. Gasto se refere mais à compra de um produto ou serviço e o desembolso se refere mais ao pagamento, tá? É mais questão, assim, de ótica, né? De ponto de vista. A letra E, vamos ver se ela realmente está equivocada. Despesas são gastos reconhecidos no montante da utilização dos fatores de produção. Aí não, aqui é o conceito de custos, tudo bem? Os custos, sim, são gastos que são reconhecidos no momento da utilização dos fatores de produção. Eu creio que deu para colocar todas as nomenclaturas aqui de despesa, custo, desembolso, gasto, que são assim, investimento, que as que caem mais. A única que não ficou aqui foram perdas. As perdas, elas vão entrar diretamente ali no resultado, né? Elas podem ser normais e anormais. Quando, geralmente aqui em custos, geralmente quando a gente fala de perdas, a gente está falando das anormais, que são aquelas causadas por enchentes, por fatos assim que são que não são padrões, entendeu? De estar acontecendo, que eles acontecem assim uma vez a cada não sei quantos anos, uma vez a cada não sei quantos meses, e é imprevisível, entendeu? Tipo enchente, eu não consigo prever aquilo ocorrer e nem por exemplo, sei lá, uma inundação ou pode ser até ocorrências assim do cotidiano da empresa mesmo. A mão de obra está desqualificada, a máquina dá algum problema, entendeu? Então são coisas assim que eu não posso estar prevendo, beleza? A ocorrência. Porque se eu conseguisse prever um padrão, né, de acontecimento delas, elas seriam perdas normais de produção, tudo bem? E aí elas teriam um outro tratamento, como a gente já até citou em outras questões, beleza? Mas assim, geralmente, quando se fala de perdas em custos, geralmente a gente está falando das perdas anormais. Mas sim, existem perdas que são normais, beleza? Que fazem mais parte do cotidiano aí. Bom, vamos para a próxima questão. No final do período contábil, questão 32, no final do período contábil, uma empresa possuía os seguintes saldos. Aí temos aí várias continhas aí. E aí, a questão lá embaixo, com base nessas informações, assinale a opção que apresenta os saldos do lucro bruto e do lucro operacional líquido, respectivamente, tá? Então ele quer o lucro bruto e quer o lucro operacional líquido, beleza? Bom, agora, olha só, quando eu fiz essa questão na hora da prova, ela foi assim, eu perdi muito tempo com ela por conta de uma besteira mesmo. E foi uma das questões, graças a Deus eu acertei, senão eu ia ter ficado com muita raiva depois, se não tiver acertado, porque era, nossa. E eu não achava o valor, nem pra, tipo, achar o valor e ser o item errado, não, nem isso eu tava conseguindo achar o valor. E foi assim, eu passei essa questão, deixei lá pendente, botei depois, fiz as outras questões que eu sabia, coloquei, essa foi uma das, talvez, duas, três questões que eu tive dúvida e que eu deixei para fazer no final. Então é uma dica aí para vocês, se vocês se depararam com uma questão difícil, assim, não é obrigado você fechar a prova, né? Não é obrigado você saber todas as questões. Então, você vai passando para frente e vai fazendo as que você sabe fazer, beleza? Aquelas que você não vai perder tanto tempo. Essa aqui foi uma das que, tipo, poxa, se der tempo eu faço, entendeu? Se der tempo eu vou fazer. Mas claro, você não vai deixar 50% da prova, se der eu faço, entendeu? Essas questões assim são aquelas pouquíssimas, acho que no máximo 5 que você pode assim, ter uma dúvida, né? E fazer e deixar para fazer no final da prova, tá? Então essa aqui foi uma das minhas aí, acho que 3, talvez 5 questões aí, não sei, não lembro que eu tive dúvidas e deixei para fazer no final. Por quê? Por que eu deixei para fazer no final e por que foi um erro muito besta? Porque você tá nervoso na prova, o tempo tá correndo e você não vê detalhes.
Então, quando eu li aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma DRE, beleza, ele quer o lucro bruto e o lucro operacional, mole. DRE já está na alma de quem faz contabilidade, de quem é contador. Então, vamos fazer uma DRE. Aí, o que, que eu não vi? Receita líquida de vendas. Líquida, líquida, líquida. Mas isso influenciaria você estar errando a questão ou não encontrando o item? Sim, porque ele coloca aqui os itens que diminuem a receita bruta, tudo bem? Como, por exemplo, os descontos concedidos sobre vendas. E tem mais alguma coisa aí que eu não estou vendo. Ah, tá aqui, os tributos incidentes sobre vendas também. Se a receita fosse a receita normal, a receita bruta, eu teria que deduzir esses valores. Mas como é uma receita líquida, ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? A receita líquida, o valor já foi deduzido. Esses 53.200, ele já retirou o desconto concedido sobre vendas e os tributos incidentes sobre vendas. Então, era isso que eu não estava conseguindo encaixar na questão, porque eu não tinha lido líquida sabe, colocado aquilo na cabeça, sabe? Só passei direto na leitura. Então, tem questões na prova que são, assim, basicamente, se você ler, não, parece até óbvio, mas se você focar na leitura e não, sabe, focar no tempo. Eu sei, o tempo está correndo e você tá, poxa, será que vai dar tempo? Tem que dar. Então, tenta ficar o mais tranquilo possível. Às vezes não é nem questão de tempo. Vamos pensar bem. A gente aqui na questão, a gente está na questão 32. Pensando no tempo de prova, a gente já resolveu 31 questões. Eu, nesse caso aqui, eu já tinha feito a redação, já tinha passado a limpo e já tinha feito 31 questões. Então, é bem pesado, assim, a sua cabeça ela já tá, né, tá quase chegando no limite e o tempo correndo. Então, mas ainda assim, você tem que dar uma relaxada, sei lá, no momento da prova ali, você dá uma espreguiçada, entendeu? Relaxar um pouco mesmo, fechar o olho, dar uma relaxada, enfim. E porque esse aqui esse é detalhe que passa despercebido se você não prestar atenção. Então vamos para a resolução. Foca primeiro, receita líquida de vendas. Sabendo disso, você não vai precisar daqueles valores lá que a gente acordou. Mas vamos para a conceituação de receita líquida a priori, né? O que é a receita líquida? A receita líquida é a receita bruta, é a receita total, menos as devoluções, as vendas canceladas, os descontos concedidos incondicionalmente, pode ser também abatimentos, e os impostos, contribuições incidentes sobre a venda. Isso tudo de acordo com o regulamento do imposto de renda, lá no artigo 280, beleza? Então, a receita líquida é isso aqui. Aí, como ele já deu a receita líquida, como eu já falei, você pode tirar esses itens aí que diminuiriam a receita bruta para achar a receita líquida. Você já pode retirar, são valores aí que você não vai utilizar. A primeira coisa que ele quer é o quê? O lucro bruto. Se eu já tenho a receita líquida, para achar o lucro bruto, basta tirar o CMV. Então foi isso que a gente fez aqui na questão. Pegou os 53.200 da receita líquida, menos o CMV, que foi 21.300 e deu 31.900. Sabendo disso, você já pode tirar aí diversos itens aí da questão e ficar com dois apenas, beleza? 50% de estar acertando essa questão em prova. Agora, ele quer o lucro operacional líquido. Então, o que eu fiz? Peguei esses 39.200 que é o nosso lucro bruto, continuei diminuindo aí os outros itens, que for o frete de vendas, e as despesas administrativas que eu também diminuí, deu 16.600, alternativa correta aí, letra A, beleza? Não, assim, por isso que a gente acaba não, a priori, se não der uma boa leitura, se confundindo, né? Porque não é uma questão, assim, de dificuldade, né? De cálculo, nem nada do tipo. É uma questão de entendimento de contabilidade mesmo. E aí você podia acabar aí, né, realmente se equivocando por conta disso. Não sei se foi o caso de mais alguém ou se foi só eu mesmo. Enfim, o que você poderia estar tendo dúvida aqui e poderia estar marcando o item B?
Você poderia estar marcando esse item caso você considerasse que a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, se você considerasse que ela também estava sendo dedutível aqui para estar achando um lucro operacional líquido, tá? E isso não pode acontecer, tá? Por quê? Porque como a gente consegue observar aqui, numa DREzinha que eu trouxe aqui para vocês, um exemplo, os impostos, sabe, que a gente retira, eles são, quem já estudou contabilidade tributária na parte de lucro real, lucro presumido, lucro simples nacional, lucro arbitrário, enfim, quem já estudou esse tipo de contabilidade tributária, sabe que o imposto de renda e a CSLL é retirada no final, né, quando você acha o lucro, né? Quando você acha o lucro da empresa, o lucro líquido da empresa, você retira aí esse valor lá no final mesmo. Depois do resultado operacional, aí eu vou ter o resultado operacional antes de retirar o IR e a CSLL. Aí eu retiro o valor e aí eu tenho um lucro líquido antes das participações, aí eu, enfim, aí a gente retira o valor também das participações. Mas o que é interessante que você saber? Que esses impostos eles são retirados a posteriori. Eles não são despesas operacionais, tudo bem? Eu não, como é que eu posso dizer? Elas não foram utilizadas, não são recursos ali que foram utilizados e despesas que foram necessárias para dar uma continuidade no negócio. Não, aquilo ali surgiu por conta do negócio existir, beleza? Por conta de diversos fatos geradores, principalmente de IR, né? De você obter receita, tá bom? E então ela não é considerada aí uma despesa operacional. Eu não posso estar colocando ela junto com as outras despesas operacionais para complementar o lucro operacional líquido. Então, por isso que ela não é inserida aqui nesse cálculo e por isso que ela, se você acabasse marcando a letra B, você estaria se equivocando, porque estaria também diminuindo a CSLL. E não era o momento de você estar diminuindo ela, tá? Era mais assim um entendimento também de DRE, de onde é que fica cada coisa, beleza? Próximo item. Coloque F, falso, ou V, verdadeiro, nas afirmativas abaixo, assinalando a seguir a opção correta. Então, ele quer a opção correta, beleza? Vamos lá. A primeira, vamos ver se está verdadeiro ou falso. O objetivo da contabilidade é o patrimônio. Opa, peraí, objetivo? Não. O objeto da contabilidade é o patrimônio. O objetivo a gente pode dizer, né, lá, ó, aquele padrãozinho, né, de fornecer informações úteis para a tomada de decisão. Todo mundo que estuda contabilidade sabe desse. É o mais, assim, clichêzão de objetivo que a gente decora, né, e escuta tanto que acaba ficando na cabeça, tá? Então, aqui é o objeto, tá? Da contabilidade é o patrimônio. E esse item, por conta disso, ele está equivocado. Aí, sabendo disso, você já pode fazer o quê? Retirar aí um bocado de item e ficar com 50% de chance de estar acertando essa questão. Aí quando você tem assim diversos itens assim que você conseguiu tirar e acaba ficando com 2, 3 itens, você vê assim encontra um padrão. Claro, você pode ir resolvendo, né, normalmente, como, né, digamos, ir para o segundo item, para o terceiro e ir vendo, beleza? Mas analise o padrão, porque às vezes você acaba acertando, fica mais fácil de acertar a questão, tá? E quando a gente está em prova, a gente quer rapidez, né? Então, o que a gente consegue analisar aqui? Só de olhar os itens, que há um padrão aqui no último item, que as duas questões dizem que esse item está falso. Se você confia que o seu primeiro item é realmente falso, que essa questão, no caso, está certa, né, do primeiro item ser falso, então confia no padrão, confia que vai ser realmente falso. Se você quiser, você pode ler. E a gente vai ler aqui o terceiro item, que ele diz que nos dois, né, na C e na D, ele está falando que é falso. Vamos ver se é realmente. O principal campo de aplicação da contabilidade é a azinhanda, cujo conceito reúne os bens da entidade e a pessoa que o administra. Opa, opa, opa. Não. Vamos lá. Esse item realmente está equivocado. Por quê?
Porque o termo azienda, ele é abrangente, porque ele incorpora dentro dele o patrimônio e o gestor, como a conceituação já disse aqui. Então, o principal campo de aplicação da contabilidade é o patrimônio, não a azienda. Agora, é importante frisar que muitas questões, por exemplo, da Sebrasp, é, a banca ela acredita que esse item está correto, tudo bem? Então, olha só, a Marinha que considera esse item incorreto, mas muitas outras bancas consideram esse item correto, tá? Então, essa é só um adendo, uma curiosidade. Para caso aí você esteja resolvendo questões, e aí acaba se deparando com alguma coisa relacionada, e aí você, então, nossa, tá equivocado, então era tudo certo, então não é falso esse item. Aí você chega na banca da Marinha e faz o item, né, faz uma questão errada por acreditar que, de acordo com uma outra banca, o item estava correto, tudo bem? Então, muito cuidado quando vocês forem resolver questões de outras bancas, tá? Porque em alguns assim aspectos há uma divergência de opinião, tudo bem? Existe isso, tudo bem? Existe isso. E minha opinião mesmo de contadora, tá? E estudante também de contabilidade, é que eu dou crédito ao gabarito da Marinha, porque se o campo de aplicação, se o objeto da contabilidade fosse o gestor, a gente ia ter, muito provavelmente, ter muitas disciplinas de psicologia é, na contabilidade, tudo bem? Na graduação, no técnico. E quando a gente estuda, pelo menos na faculdade que eu fiz, quando eu fiz, eu estudei uma disciplina de psicologia, se eu não me engano foi psicologia nas organizações, tá? Meramente para ter assim um melhor ambiente, entende? Para o trabalho, para enfim, para a realização do trabalho, não para o contador entender o que se passa na cabeça do gestor. O nosso objetivo, o nosso campo de aplicação não é esse, entendeu? Então por isso que eu também concordo, tá, com esse gabarito aqui. Se fosse fazer alguma questão do Sebrasp, eu ia marcar a alternativa correta, mas discordando totalmente da banca. Então, só uma curiosidade aí para vocês, tá? Aí acabou o quê? Que a gente encontrou aí dois itens, beleza? Vimos um padrão. E o que vai fazer com que a gente acerte a questão é o segundo item, né? Saber se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Vamos dar uma olhada. Fornecer informações úteis à tomada de decisão constitui uma das finalidades da contabilidade. E quando você diz aqui finalidades, você pode colocar o sinônimo aqui de objetivos, tá? E sabendo disso aqui, esse item está correto, então a gente acaba marcando aí a alternativa D, beleza? Questão 34. Analise as afirmativas abaixo sobre os princípios contábeis aplicados a custos. E aí tem diversos itens aí, e aí ele quer a opção correta, tá? A opção correta. Então vamos dar uma lida. Primeiro item. O resultado contábil só deve ser reconhecido no momento da realização da receita, ou seja, na transferência do bem ou serviço para terceiros. Esse item está correto? Bom, preste atenção. São princípios contábeis que eu aplico a custos, não é os princípios contábeis de modo assim, aqueles mais conhecidos, tá? É o que se aplica a custos. Então, esse princípio aqui que ele está se referindo é o princípio da realização da receita, tá? Ele diz que uma receita realizada, né, uma receita, a realização da receita, ou receitas ganhas também pode ser chamada assim, são receitas cujos fatos geradores ocorreram, beleza? Independente se foram recebidos ou não. Então isso é muito importante, porque a gente pensa, né, receita realizada, foi realizada uma coisa que é realizado, ocorreu todo o trâmite normal dela. Mas no caso aqui, não, porque a realização da receita aqui é independente se foi recebido ou não, beleza? Então,
lendo o item aqui, ele fala justamente isso, beleza? Ele dá o item aqui do mesmo jeitinho da conceituação, então esse primeiro item aqui está correto. Sabendo disso aqui, o que a gente poderia estar fazendo? A gente só tiraria aí a letra C, né? Então até foi por isso que eu não marquei nada, porque nem, assim, claro, na prova você vai ticar aí, tudo bem, mas aqui eu acabei nem tirando nada, porque ficou praticamente aí a probabilidade de errar diminuiu muito pouco. Então acabei nem, pra mim não influenciou muita coisa, tá? Aí eu acabei não botando aqui, mas claro que na prova influencia demais, né? Então você tiraria aí o item em si. Os custos, tá aí, vamos para o segundo. Os custos e despesas relacionados com receitas reconhecidas devem ser com elas confrontados dentro do período a que se refere. Bom, despesas e receitas, sim, serão confrontadas dentro do mesmo período. É isso que ele está querendo dizer aqui nesse item. Então, esse item aqui está corretíssimo. A gente, vendo a 1 e a 2, provavelmente a gente aqui já poderia estar tirando aqui alguns itens, né? Por exemplo, a C novamente, né? Porque ela não tem o item 1, poderia estar tirando o item A também, porque ele não tem o item 2, tá? Mas os outros aí, tem alguns aí que a gente fica entre B e E, porque tem 1 e 2 e o AE tem 1, 2 e 3. Então ia ter que ler todos os itens mesmo para estar podendo acertar a questão. Os estoques de matéria-prima devem ser sempre registrados contabilmente por seu valor corrente de mercado. Opa. Não é bem assim. Se a gente analisar até mesmo o princípio do registro pelo valor original, ele diz que o primeiro reconhecimento, a primeira contabilização da maioria dos produtos, né, principalmente estoque que entra no patrimônio, eles são registrados pelo custo de aquisição, ou seja, pelo custo de compra. Então não é pelo seu valor corrente de mercado, é pelo custo de aquisição, tá? Então, por conta disso, e também por conta até de, tipo, ele fala dos princípios aplicados a custos, mas a gente entrando aqui num princípio que ele é mais geral de contabilidade, que é o registro pelo valor original, a gente já consegue aí matar o terceiro item, beleza? Então, a alternativa B seria aí o item correto, tá? Para essa questão, beleza? Questão 35. Sobre as diferenças entre o custeio variável e o custeio por absorção, assinale a opção correta. Então, ele quer aqui a alternativa correta. Até marquei aqui, ó, custeio variável, custeio por absorção e alternativa correta. Faça isso na sua prova. Aí, letra A. No custeio variável, o valor do custo fixo, no custeio variável, como a gente já viu, existem dois tipos de custeio. O variável e por absorção. O variável ele é mais gerencial, ele não é aceito assim pela legislação, tudo bem? Então, quando uma empresa faz o custeio variável, ela quer analisar mais a parte gerencial, tá? Dos custos. E o custeio por absorção, ele é aceito pelo fisco e ele serve mais para esse entendimento, né? Para atender o fisco, tudo bem? E aí ele acaba absorvendo aí todos os custos de produção diferente do custeio variável que, como o próprio nome já diz, ele só absorve os variáveis, tudo bem? Sendo custo, sendo despesa. Então ele fala aqui, no custeio variável, o valor do custo fixo por unidade depende do volume de produção. Sim, não só no custeio variável, no custeio por absorção também. De modo que, aumentando o volume de produção, tem-se um custo fixo por unidade maior. Não, é o contrário. Eu tenho um custo fixo por unidade menor. Pense o seguinte, eu tenho o custo fixo, beleza? Aquele custo fixo. Aí, digamos que o custo, vamos dar um exemplo bem didático. Imagina que o custo fixo imagina que você está dentro de uma casa e que o custo fixo dessa casa, por exemplo, seria a internet, beleza? Então, ela todo mês tem aquele valor, beleza? E aí você tem, digamos assim, 5 pessoas ali na sua casa morando
e 2 delas são as únicas pessoas que trabalham. Beleza. O custo fixo para essas 2 pessoas ia ser um determinado valor, ia ser, né, a metade ali, metade para o valor. Por exemplo, se o custo fixo total fosse R$100, seria 50 para cada uma, porque só 2 pessoas, daquelas 5 pessoas que moram dentro da casa, que trabalham, que pode estar pagando aquele valor, né? Agora imagina que todas as pessoas da casa começaram a trabalhar, ou seja, não são só mais 2, e sim mais as outras 3 pessoas. Então temos 5 pessoas aí para distribuir esse custo fixo. E ele acaba ficando menor por pessoa, beleza? A priori aí ele era de R$50 por pessoa, mas agora ele tem um valor, diminuiu o valor por conta da quantidade de pessoas que conseguia estar pagando ele agora. Então, preste atenção, o custo fixo ele aumenta quando eu tenho mais unidades? Não, ele diminui. Foi o que aconteceu no exemplo. Agora, no exemplo de empresas mesmo. Eu tenho custo fixo, como por exemplo, aí, sei lá, não sei, energia também, vamos dizer que é energia também. Esse custo fixo de energia, obviamente, existem organizações que esse custeio vai ser variável, tudo bem, mas eu estou dando um exemplo aqui de que vai ser fixo, nem sempre vai ser fixo, tá? Essa nomenclatura de energia elétrica é sempre fixo, tá? Então, foca nisso aí também. Mas vamos dar o mesmo exemplo. E aí, essa energia elétrica, ela é utilizada para fazer, sei lá, 100 produtos. Se eu aumento a produção para 200 produtos, 300 produtos, a cada vez que eu aumento, essa energia elétrica ela vai ser dividida em mais produtos e o custo unitário para cada peça produzida que consumiu energia elétrica, por exemplo, vai ser menor, tá? Diferente do custo variável. Tudo bem que ele se mantém inalterado. O custo fixo não. A cada unidade produzida a mais, ele fica menor. Então, por isso que o item está equivocado. Letra B. No custeio por absorção, só são alocados aos produtos os custos diretos, sendo os custos indiretos considerados como as despesas do exercício e lançadas diretamente no resultado. Não, aqui está equivocado. Aqui é o variável, tá? Não é o por absorção. O por absorção, ele aloca todos os custos, os diretos e os indiretos, beleza? Então, esse aqui é o conceito de variável, custeio variável, beleza? A letra C. Do ponto de vista gerencial, o custeio variável tem condições de propiciar informações vitais à empresa de maneira mais rápida que o custeio por absorção. Sim, é verdade. Assim, do ponto de vista gerencial, como ele fala aqui, o custeio variável ele tem esse intuito mais gerencial, de conhecimento gerencial, para você estar tomando decisões que sejam mais, que gerem mais valor, né? Valor de riqueza, digo eu, para aquela organização, do que o custeio por absorção, que tem mais o intuito de atender ao fisco, beleza? Então, sim, esse item está correto. Então, no caso aqui, seria a letra C o nosso item, mas a gente vai ler aí as outras, né, para ver se está tudo ok mesmo. A diferença de valores de resultado apurados pelo custeio variável e o custeio por absorção está relacionada ao montante dos custos diretos apropriados ao estoque. Não. Por que isso? Porque não está relacionado aos custos diretos, e sim aos indiretos. Porque no variável, ele não considera os indiretos, no caso, assim, os fixos, né? Despesas e receitas fixas, ele não considera, e o custeio por absorção ele já considera. Os custos diretos, eles são alocados tanto no custeio variável e tanto no custeio por absorção, que vai ser aquela ali, a matéria-prima, a mão de obra, tudo bem. Então, ele vai ser alocado nos dois. Então, não é isso que vai diferenciar o resultado que vai ser apurado deles, e sim mais a parte dos indiretos, mais a parte do fixo, despesas e receitas fixas, beleza? Então, esse item está equivocado por causa disso. Letra E. O custeio por absorção fere os princípios contábeis da competência e confrontação. Aqui,
você já poderia parar de ler, tá? Com a absorção, ele não está ferindo nenhum princípio, tudo bem? Até porque ele é aceito pelo físico. Então, esse aqui, o item E, ele é o item impossível, tudo bem? Aí, se você continuar lendo, ele fica mais impossível ainda de você marcar, porque ele fala que, e por essa razão, não é aceito pelo pronunciamento técnico CPC 16, para valoração dos estoques. Aí não, tá bom? Aí fica mais impossível de você marcar esse item, ele está totalmente equivocado, tá? Então, esse aqui, se você fosse dar uma leitura e não tivesse dúvidas, era o primeiro aqui que você podia estar tirando, né? Então, alternativa correta, letra C. Vamos para... até coloquei vários XXX aí, porque realmente está bem gritante aqui, que está equivocado. Questão 36. Assinale a opção que apresenta uma característica do critério de avaliação UEPS, ou pode ser também né, em inglês o LIFO, que o UEPS é o primeiro que entra, primeiro que sai, beleza? Então vamos ver qual item se relaciona, se fala né, sobre o UEPS. Aí a letra A. O material utilizado é avaliado pelos preços mais antigos, permanecendo em estoque os mais recentes. Não, é o contrário, né? O EFS, como a gente falou, o EFS é o PEPS, é o primeiro que entra, primeiro que sai. O EPS é o último que entra, primeiro que sai. Então aqui, como fica os mais recentes, ele está se referindo ao PEPS, tudo bem? Ou seja, o PEPS ele vai tirando aí, vendendo aqueles produtos que ele são mais antigos, porque eles entraram primeiro no estoque, tá? E o EPS é o contrário, ele tira aqueles produtos que chegaram por último no estoque, beleza? E os valores que entraram por último no estoque é que vão ser vendidos primeiro, tá? Então esse aqui é de PEPS e está equivocado porque ele quer o de UEPS. B. Há uma tendência de que o produto seja avaliado por um valor menor que o apurado pelo custo médio. Não, isso aqui é o PEPS também, tá? E aí eu fui lá no livro do Eliseu Martins para estar pegando mais alguma coisa aqui, porque até eu fiquei em dúvida aqui quando eu vi isso aqui, uma tendência de avaliação menor do que o custo médio, eu também fiquei em dúvida. E aí eu achei isso aqui lá, quando ele fala sobre o PEPS. Há uma tendência, ele fala do PEPS, beleza? Há uma tendência de o produto ficar avaliado por custo menor do que quando o custo médio, tendo-se em vista a situação normal de preços crescentes, a situação normal de inflação, tudo bem? Então ele está falando aqui sobre o PEPS e aí na letra B, e aí eu fui lá e peguei isso aqui, que ele também dá uma adendo disso aqui, tá? Sobre diminuir o custo menor do que o custo médio por conta da inflação, beleza? Então vamos lá para o item C. Apropria os custos mais recentes aos produtos, normalmente provocando redução do lucro contábil da empresa. O EPS é isso? Bom, o EPS é isso, gente. Ele apropria sim os custos mais recentes, como a gente falou. Ele é o último que entra, primeiro que sai. Então, apropria os custos mais recentes, ou seja, aqueles produtos que acabaram de entrar, tá? Aos produtos, ou pode ser também custo, né? Dependendo aí do entendimento aí da organização, normalmente provoca uma redução no lucro contábil da empresa e é por isso que ele não é aceito pelo fisco, tá? Por conta o PEPS ele já apropria aí um valor um pouco mais elevado no lucro no lucro mesmo, não no custo. No lucro ele acaba ficando maior em comparação ao EPS, porque o custo do EPS acaba ficando maior, o custo, e isso gera um lucro menor. Gerando um lucro menor, há uma menor contribuição para o fisco, tudo bem? Então, é por isso que ele não é um dos motivos aí, porque ele não é aceito, tá? Então, esse aqui é o nosso item, mas vamos ver os outros para ver se realmente estão equivocados. Letra D. No Brasil, é aceito tanto pelo fisco, o EPS, tá? É aceito tanto pelo fisco quanto pelo pronunciamento técnico CPC 16. Não, mentira, ele nem é aceito, tá? Não é aceito nem pelo CPC nem pelo fisco, tudo bem? Mas eu posso fazer? Posso, para fim gerencial. Posso fazer sim. Letra E. É mantido pelo controle constante dos estoques e baseado na atualização do preço médio a cada aquisição. Não, esse aqui é a média ponderada, tudo bem?
é outro tipo aí de critério de avaliação, tá? Não é o. Não, tem três tipos, né? O PEPS, o EPS e a média ponderada. Aí a média ponderada ela pode ser móvel, né? Ou uma média mais fixa, mais permanente, tudo bem? Então aí existem três tipos. Item correto aqui na 36, letra C. Questão 37. Considerando a estrutura da demonstração do resultado do exercício DRE, segundo a lei das SAs, na apuração da receita líquida de vendas, quais itens devem ser computados? Olha só, primeiramente, né? É interessante você estar aqui grifando lei das SAs, porque pode ter alguma coisa aqui, e a gente já viu em questões que, sabendo sobre só da lei das SAs, a gente poderia estar tirando alguns itens, a gente já viu esse tipo de questão, que podem estar na lei das SAs, né, alguns itens, e podem estar em outra legislação, e ele aí acaba querendo te confundir e colocar outras coisas que vêm em outras legislações, como foi no caso daquela questão que a gente viu caia sobre DRA, né, na verdade. E sabendo disso que estava lá no CPC 26, ele queria só demonstrações que tivessem ali no CPC, na lei das SAs. E aí ele falava de demonstrações que estavam no CPC 26 e não era o caso de estar marcando. Aqui, você sabendo da lei das SAs aqui, não ia interferir muito na questão, mas é interessante você, quando está lendo, você não leu os itens ainda, então você não sabe se isso vai interferir ou não. Então é bom já você ir ticando e deixando isso bem claro na sua cabeça. E aí o que ele fala? Ele quer saber o que eu vou computar, o que eu vou diminuir para ter a minha receita líquida. No caso, a gente já viu em outra questão que para eu chegar na receita líquida, eu tenho que pegar aquela receita bruta e diminuir de alguns valores. Ele quer saber quais são essas nomenclaturas, esses valores que eu diminuo da receita bruta para eu achar minha receita líquida de vendas. Então, vamos primeiro aqui no item E. Eu tiro o custo da mercadoria vendida para saber qual a minha receita líquida? Não, eu tiro o custo da mercadoria vendida já para saber o lucro bruto, tudo bem? Então, aqui esse item está equivocado. Frete de vendas, bom, também está equivocado, beleza? Frete não vai entrar, tá? Letra B. O frete ele vai estar mais lá embaixo nas operacionais, né? Pro lado ali perto das administrativas, tudo bem? Despesas mais relacionadas a despesas operacionais, tudo bem? Letra B, devoluções de vendas. Bom, esse devolução de vendas está correto, mas descontos comerciais recebidos, não. Os descontos comerciais recebidos são aqueles descontos que eu compro algum produto e o cara me dá um desconto e esses realmente são descontos comerciais recebidos, como o próprio nome já fala, recebidos. Eu recebi aquele desconto, tá? Então ele não vai entrar. Impostos incidentes sobre as vendas, beleza. E comissões dos vendedores, não, isso aqui vai ser mais para a parte operacional, administrativa, tudo bem? Então não é o nosso item também. Descontos concedidos incondicionalmente, sim, tá ok. Salário dos vendedores, não, aqui é a parte mais administrativa. Abatimentos sobre vendas, sim, abatimentos tem. E devoluções de mercadoria vendidas, sim também. Então, o item correto aqui na questão 37 é a letra E, beleza? Esses aqui são algumas das nomenclaturas, alguns dos valores que eu ia estar retirando da receita bruta para achar a receita líquida, beleza? Belezinha, vamos lá. Questão 38. Antes disso, antes de entrar na questão 38, só colocando aqui que eu coloquei novamente aquela DRE e aí coloquei, ó, a parte que ele queria aí, que eu até grifei aqui, ó, é a parte da dedução da receita bruta, evoluções de vendas, abatimentos e impostos, contribuições incidentes sobre vendas. Esses abatimentos aqui, eles também podem ser chamados de, como é que fala? Como ele até colocou aqui, descontos, né? Descontos concedidos incondicionalmente. Também pode ser chamado desse jeito, tá? Ou um ou outro, tudo bem? Então vamos aí para 38. O dever do administrador de realizar suas atividades com presteza, perfeição e rendimento funcional, de modo a gerar resultados positivos para o serviço público e o satisfatório atendimento das necessidades da comunidade, está relacionado ao princípio administrativo da
E aí é o LIMP, né, gente? É o famoso LIMP lá da Constituição Federal, legalidade, impessoalidade, que tem mais aí no imoralidade, publicidade e eficiência. Então, são esses princípios aí que ele quer saber. Vamos começar de baixo para cima. Vamos começar da letra E e ir subindo aí até a letra A, tá? Então vamos ver se a impessoalidade, primeiro a gente, né, grifa as partes mais importantes aí que te lembram o princípio correto. Então, ó, esse princípio está relacionado à presteza, perfeição, rendimento funcional, gerar resultados positivos, satisfatório atendimento. Então, impessoalidade, ele se refere a essas características? Bom, não, porque impessoalidade se refere à imparcialidade e impedir privilégios no exercício público. Então, a letra E aqui já não é o nosso item. Vamos ver se a letra D, legalidade, se refere a todas essas características de presteza, perfeição, resultado positivo, satisfatório atendimento, legalidade. O agente público deve seguir os ditames da lei para coibir abusos. Não, tem nada a ver também. Vamos para a moralidade. Ser moral é ter presteza, perfeição, rendimento funcional, gerar resultados positivos? Não. Ser moral, ter moralidade, é possuir comportamento ético. Está mais relacionado a isso. Vamos ver se é o da publicidade. O próprio nome já diz, né, gente? A publicidade se refere mais à transparência, tudo bem? E vide aí a lei de transparência. Então, o que sobrou para a gente foi o princípio da eficiência. E é justamente essa conceituação, tudo bem? Ser eficiente, ter um resultado positivo. Claro, o que acontece? Você pode atender a coletividade e não ser eficiente, tudo bem? Por exemplo, você não dá. Você é eficaz, você consegue atingir o objetivo que é daquela coletividade. Mas você não conseguiu, por exemplo, dar aquele resultado num prazo aceitável para aquela pessoa. Ou você talvez não foi satisfatório o atendimento, como o próprio item que diz. Você não tem muito conhecimento do assunto, da atividade, acabou de entrar no órgão público, então você não faz aquilo com tanta perfeição, tá? Então, a eficiência, ela traz todas essas conceituações para um melhor atendimento. Não quer dizer que você não vá fazer o atendimento, você é eficaz, mas não consegue fazer com total destreza, tudo bem? Então, o item aqui correto seria o item A, questão 38. Questão 39, a questão 39, gente, vamos ler primeiro. A representação ele começa aqui, né? Analisa as figuras a seguir. Aí você olha aqui as figuras e tal, um quadrinho aqui, tem umas classes, beleza. Aí você olha aqui aí embaixo, outra figura, aí tem a representação gráfica do que está nesse quadro aqui de cima, né? Da distribuição de frequência. Aí beleza, aí você lê, pô, vai ser questão de estatística, eu vou ter que fazer aqui, sei lá, alguma coisa aqui. Geralmente é variância, sei lá, média, moda, mediana, dispersão, então, enfim, vai ser alguma coisa relacionada a isso. Aí você lê o item, né? A representação gráfica da distribuição de frequência da figura 2, que é a figura aqui abaixo da distribuição de frequência, que é né, no gráfico, Aí, bom, o que acontece? É a primeira vez que eu vejo, que eu tinha visto cair esse tipo de pergunta na prova, apesar de estar no edital, que, né, lá na parte de estatística, que pode cair. Acho que eu fiz um pouco mais de 10 provas, tá, do CAP e não tinha visto questão desse tipo. Sei lá, não sei se é a primeira vez, né, porque eu não vi, né, desde a primeira prova do CAP eu não vi. Eu vi, mas assim, nas últimas 10 provas, 10, 12, 15 provas que eu resolvi, eu não vi questão desse tipo. Questões de estatística, elas vêm mais falando sobre cálculos mesmo, tudo bem? Então vamos lá. Aí você teria que realmente saber, que não tem para onde escapar. Você tem que saber que tipo de gráfico é esse. E aí eu trouxe umas imagens aqui para os gráficos, tá? Para vocês já, não só marcar aqui o item, tá? Mas eu trouxe as imagens também para vocês irem comparando, para ver se realmente o item está correto ou equivocado.
Então vamos para o gráfico de colunas. O gráfico de colunas, ele é bem parecido, você poderia estar confundindo aí com ele, tudo bem? A diferença é que ele é todo separadinho, beleza? Ele é separado, não é junto aí. E outro, o gráfico de colunas também, ele vai ser assim, sempre na vertical as colunas, tudo bem? Sempre na vertical. Então vai ser dessa maneira. Vamos para o cartograma. O cartograma a gente já poderia estar realmente tirando ele, porque a gente sempre vê um cartograma, né, em questões de geografia, né? A gente já vê muito aí relação história. Então, quem estuda um pouco que seja sobre esses assuntos aqui, sabe que cartograma nem é o item assim impossível, né? Outro aqui, o gráfico pictórico. Aí ele traz aí um gráfico mais assim, como é que eu posso dizer, é mais visual, né? Digamos assim, é um gráfico que é mais visual, um entendimento, assim, às vezes os números, eles, claro, muitas vezes eles falam por si só, mas quando você tem ali um a mais ali, ele fica melhor compreensível, digamos assim. Então, também não se classifica aqui, não se enquadra no item aqui da figura 2, tudo bem? Não é o nosso item. Histograma, sim, histograma, ele é o nosso item, beleza? Olha assim, olha aqui, a imagem que eu coloquei é igualzinha à imagem que está na questão. Então, é o nosso item. As colunas todas juntinhas e verticais, beleza? Então, é o nosso item, a letra D. Aí você também podia estar confundindo esse item com gráfico em barras. Só que acontece, e até uma curiosidade, o gráfico em barras, ele pode ser de dois jeitos. Ele pode ser barras assim, horizontais, tá? E são separadas, e pode também ser barras verticais, tudo bem? Igual ao gráfico em colunas, beleza? Então, a diferença do gráfico em colunas para o gráfico em barras é que o colunas, obrigatoriamente, ele tem que ser dessa forma aqui, sempre vertical. O gráfico em barras, ele pode ser tanto horizontal como vertical, beleza? E a diferença desses dois para o histograma ele fica bem juntinho, tudo bem? Não separa, não. Então, por isso aí que o item correto é a letra D, beleza? Questão 40. Constitui um instrumento de integração entre a demonstração do resultado do exercício e o balanço patrimonial. Gente, essa questão eu achei chata, porque é um entendimento assim que você tem que ir um pouco além de contabilidade. Você tem que ir um pouco além do entendimento normal da contabilidade, tá? Então, olha só. Quando você lê aqui, ele quer aquele demonstrativo que ele faz uma ligação entre a DRE e o balanço patrimonial, tá? Quando eu falo de integração, tudo bem? Eu estou falando do sinônimo complemento. Então, qual seria dos demonstrativos que complementa informações e que faz uma ligação mesmo entre demonstração do resultado do exercício, DRE e balanço patrimonial? Qual seria a demonstração que faz isso? Aí vamos de baixo para cima. Seria a DFC, demonstração do fluxo de caixa? Bom, a DFC, ela solicita informações, ela não complementa, não é um elo entre a DRE e o balanço patrimonial. Ela é mais como se fosse assim, um complemento das demonstrações contábeis, tudo bem? Por exemplo, você olha o balanço patrimonial e você olha a DRE e o balanço patrimonial. A DRE você vê ali todas as receitas ali, beleza? Só que você sabe que na DRE você tem um lucro ali, beleza? Mas aquele lucro não necessariamente é o que eu tenho em caixa, tudo bem? Não necessariamente aquele lucro é o que eu realmente possuo ali. Porque as receitas e despesas, elas podem nem ter realmente acontecido, beleza? Às vezes você comprou a prazo, às vezes você vendeu a prazo. Então, nem sempre aquilo ali vai ter sido, né, recebido efetivamente pela organização, mas na DRE já vai estar computado. No balanço patrimonial, você olha o caixa. O caixa ali, você olha ele, você não vê nada além do valor caixa. Você não sabe se aquilo é operacional, aquele caixa veio de atividades operacionais,
ou se veio de atividades de investimento, ou se veio de atividades de financiamento, como a demonstração do fluxo de caixa discrimina isso de forma bem detalhada, nesses 3 níveis. Então, essa demonstração do fluxo de caixa, ela pega essas informações de DRE, de balanço patrimonial e deixa mais detalhada. Mas ela não quer dizer que eu estou fazendo uma ligação entre essas duas, não estou complementando nada. Eu estou pegando informações e detalhando ainda mais, beleza? Estou dando um zoom na conta caixa, é como se fosse isso. Então, esse item aqui não seria o nosso item, tá? Letra D. Será que é a demonstração do valor adicionado? Bom, também não, porque ela faz. Se você seguindo esse entendimento que eu acabei de falar, seguindo essa palavra-chave, complemento, será que complementa? Será que essa demonstração ela complementa ou ela pega os valores, ela tem mais um intuito de objetivar alguma informação dessas duas demonstrações? Você conseguindo pensar desse sentido, você consegue acertar a questão. A demonstração do valor adicionado, ela tem o mesmo entendimento da demonstração do fluxo de caixa. Ela amplia uma informação. Ela quer saber qual a riqueza gerada, pegando informações do balanço e da DRE também. E como é que eu vou distribuir essa riqueza. Então, ela não complementa, ela não interliga essas duas demonstrações, ela mais amplia de onde veio o valor, de onde surgiu essa riqueza e para onde é que vai essa riqueza a posteriori na distribuição, tudo bem? Então, também não é o nosso item, seguindo esse mesmo entendimento, porque não gera um complemento. A DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Vamos pular essa, tá? Porque você pode acabar confundindo com o item correto. Então, não vou falar dela agora, vou falar a posteriori. Vamos para a letra B. Demonstração do resultado abrangente. Você seguindo a mesma linha de raciocínio, é o mesmo entendimento. Você a DRA ela não complementa nada entre DRE e balanço patrimonial, ela não interliga nada. Por quê? Porque ela pega informações e amplia, detalha, dá um zoom, discrimina ainda mais uma informação contábil. Então, por isso que não é o item também. Seguindo esse entendimento, você consegue estar ali, 50% de acertar a questão. Porque você fica entre letra A e letra C, beleza? Agora aqui você vai usar o mesmo entendimento para estar acertando a questão e um pouquinho a mais, um toque a mais. Bom, vamos para a letra A. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Ela fala sobre justamente o que o próprio nome dela diz, sobre o lucro ou prejuízo que possa existir. Ela gera uma informação nova e interliga a DRE e o balanço patrimonial. Sim, ela faz isso. Ela não pega uma informação do balanço patrimonial e, sei lá, amplifica o entendimento, discrimina. Não, ela pega aquele lucro, ela pega todas aquelas informações que geram lucro ou prejuízo e te mostra realmente se houve o lucro ou prejuízo, tudo bem? Ah, mas a demonstração do resultado disso já faz isso. Tá, mas ela traz diversas outras nomenclaturas lá dentro que não só traz não tem só o intuito de demonstrar o lucro ou prejuízo do exercício, porque ela também traz a parte ali das participações acionárias, dos impostos ali que eu vou estar retirando, aí ela pega aquele valor do valor líquido e fraciona por ação. Então, ela não tem só o intuito ali de estar demonstrando o lucro líquido, beleza? Ela tem o intuito de estar mais retirando todos os valores do resultado, do faturamento da empresa e distribuindo eles para os sócios, para o PL, enfim, para reservas, né? No caso o PL, para o capital social. Então, principalmente em grandes organizações, ela vai estar distribuindo para dividendos uma grande parte e outras partes para reservas. Mas o intuito mesmo de demonstrar o lucro ou prejuízo é da DLPA,
tudo bem? Então a DLPA ela vai sim fazer essa integração, esse complemento, tá? Ela vai ser aí intermediária entre balanço patrimonial e DRE. Por quê? Da DRE é como você pensa assim, o valor lucro ele pode ser encontrado na DRE, da DRE eu passo para a DLPA. A DLPA ela vai passar para o balanço, porque eu tenho que colocar esse lucro ou prejuízo dentro do meu balanço, tudo bem? Para complementar ali e bater o balanço patrimonial. Então você pensa que a DLPA ela justamente interliga essas duas demonstrações, a DRE, tá? Uma interligação entre DRE e balanço patrimonial. Então esse aqui seria o nosso item, tá? Aí o que acontece? Você podia estar confundindo a letra A com a letra C. Por quê? Por que eu pulei ela, né? Porque a letra A, que é a DLPA, tudo que está na DLPA vai estar também dentro da DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Por quê? Porque ela fala ali só do patrimônio líquido, né? E uma das mutações é o lucro ou prejuízo que ocorre. Mas se você focar bem, ele fala somente, ele amplia o entendimento do balanço patrimonial mais precisamente no patrimônio líquido, ou seja, ele pega aquela parte de patrimônio líquido e foca só nas mutações que ocorreram. As mutações que ocorrem, elas podem ser diversas dentro do patrimônio, tá? E uma delas é o lucro ou prejuízo acumulado, tudo bem? Claro que não vai ter prejuízo, porque a gente vê que não pode mais ter prejuízos acumulados lá, ou lucros acumulados lá, desculpa. Claro que não vai ser lucro acumulado, porque o lucro, né, o lucro mesmo acumulado, ele não pode estar lá no balanço patrimonial. Eu tenho que distribuir esse lucro. O prejuízo ele pode estar. Mas a DMPL ela traz diversas outras conceituações. Ela não complementa objetivamente como a DLPA complementaria. Então, olha só, para estar acertando a questão aqui, você tem que fazer uma viagem de entendimentos. Eu não sei se ficou muito bem claro aqui o jeito que eu interpretei a questão, mas se caiu a questão a posteriori da mesma forma, pensa o seguinte. Eu tenho que ver qual demonstração contábil que faz uma interligação entre balanço e DRE. Ou você decora aí que e já vi algumas questões assim do mesmo ritmo, assim, perguntando praticamente a mesma coisa. Ou no seu inverso, a não ser, tipo, ele pega assim, a DLPA, ela interliga quais demonstrações? Aí você tinha que falar que era DRE e o balanço patrimonial, tá? Pode vir dessa forma que veio ou pode vir dessa outra forma que eu falei, que você teria que falar quais as demonstrações que ela interliga, que é o balanço e a DRE. Ou você entende essa conceituação, esse entendimento que eu trouxe aqui para vocês, tá? De complemento, que integração é a mesma coisa, um sinônimo de complementação de informação, de totalidade, de dar uma totalidade nas duas demonstrações. Ou você pode estar decorando mesmo aí, caso a questão venha novamente, pode ocorrer, você tá marcando esse item aí que é DLPA para não ir, né? Sabe, dar uma viajada na conceituação, beleza? Então, eu espero que tenha ficado aí compreensível, tá? Até coloquei aqui, ó, há uma integração entre balanço patrimonial, DRE e DLPA, beleza? Aí eu coloquei aqui para ficar um pouco mais, né, compreensível, tudo bem? A integração aqui, complementação, tudo bem? Complementação, beleza? Então, gente, coloquei as referências, beleza? Foram poucas. Peço que vocês, se vocês gostaram, por favor, deixem um like e se inscreva no canal, muito importante também a inscrição de vocês. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, tchau, tchau.